O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, e cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim, responda-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tens tu sido o meu ajudador. Não me desampares e não me abandones, ó Deus, meu Salvador. E ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me teu caminho, Senhor, e conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Mas apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Nós vamos falar nessa breve reflexão sobre medo, antídoto para o medo. Pergunta para quem está do seu lado: do que você tem medo? Não vale, pastor Aguiar, não vale ter medo de pagar mico. Tem um amigo meu, não vou dizer quem, mas está bem perto. Ficou sabendo de uma promoção do Burger King para carecas, né? E ele ficou feliz da vida. Só que essa promoção não chegou em Blumenau. Mas ele ilustrou a careca, ele foi lá e pagou o mico. Acho que ele agora está com medo de mico. Daí a moça olhou para ele: aqui não chegou essa promoção. Tirando a brincadeira, medo. Uma realidade que todo ser humano enfrenta. Vários tipos de medo. Vários fatores podem gerar medo. Eu nunca vou me esquecer, uma vez estava lá em Goiás e me convidaram para ir num parque aquático. Tinha um tobogã assim, expirado, nunca esqueço o nome. Pensa no negócio. E falaram: esse aí está entre os 10 maiores do mundo. Falei: então esse eu quero. Gosto de desafio. Mas como era muito alto, você tinha que subir uns 7 andares. Tinha poucos gordinhos como eu subindo, né? Eu vi que tinha eu mais uns 4 lá. Tinha um casal. Esse casal estava na minha frente. Quando chegou lá em cima, na hora deles, eles olharam para baixo. E eles falaram: não. Ele ficou com medo, ela ficou com medo. O medo de um aumentou o medo do outro. E eles desceram os 7 andares de novo pela escada. Eu olhei para trás e falei: o meu medo é descer de novo essa escada, né? E foi um tobogã. Um medo que não interfere muito na vida. Mas tem medos que interferem. Tem medos que podem nos atrofiar, tirar o sono, trazer angústia para a alma. Tem medos que de fato nos impede de viver, e muitas vezes o nosso adversário usa um medo para nos travar.
eu tenho me encontrado com muitas pessoas medrosas. Gabinete pastoral, a gente lida com isso o tempo todo. Nesse ano, um jovem, saindo do ensino médio, pastor, estou com medo da vida. Inseguro, não sei que caminho seguir, não sei que faculdade fazer, estou perdido. E esse medo tem me dominado. Uma jovem mãe foi abandonada pelo marido. Medo de como vai ser os dias a seguir. Medo de um empresário que falou, eu tenho pavor quando começa a anoitecer. Porque algumas vezes, quando eu dormi, eu senti uma mão me sufocar. Estou com medo de dormir. Medos, e medos, e mais medos. Mas existe um antídoto para o medo. E a palavra de Deus nos mostra isso com muita propriedade neste capítulo. Não de alguém que ao longo da sua vida também não sentiu medo, mas sentiu medo e descobriu que é possível superar qualquer tipo de medo. Davi. E ele começa o Salmo 27 escrevendo: o Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? E ele ainda diz: quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. E ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi, ele descobriu que a confiança em Deus é antídoto para o medo. Interessante que esse conhecer verdadeiramente a Deus nos faz descobrir que Deus é refúgio para a alma. E se você percebeu, o Espírito Santo já começou a falar com a gente desde o início aqui. Primeira canção que o Paulo escolheu, nem sabia que eu ia pregar: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Pastor Aguiar aqui, usado por Deus, também não sabia o que eu ia pregar. Ele já falou: olha, você precisa declarar a grandeza do seu Deus, porque é justamente o conhecer a grandeza desse Deus que vai gerar a confiança necessária na nossa alma para descansar e para fazer com que esse medo seja tirado do nosso coração. E o segredo é justamente esse: você identificou os seus medos, traga-os agora para perto do seu Deus, e você descobrirá que esse medo perto do seu Deus é pequeno, é muito pequeno. Alguns dizem: pastor, eu fiz essa percepção e parece que o meu medo é maior que o meu Deus. E como eu até gravei num vídeo hoje, o diagnóstico é muito simples. Você está tão, mas tão distante do seu Deus, que você está focado no problema e pensa que esse problema é maior que o seu Deus. Mas não é. O que você precisa fazer é se aproximar cada vez mais desse Deus, para de fato descobrir a sua grandeza, a sua soberania, o seu poderio, a sua beleza, o que esse Deus pode fazer. E o texto, ele, além de falar da grandeza de Deus, eu falei que quem escreveu foi Davi, não era um homem de teorias, era um homem de prática, era um homem que tinha uma vida difícil e passou por muitos perrengues na sua jornada. Ele chega a afirmar no verso 2, olha, quando homens maus avançarem contra mim, ele não fala se, ele fala quando, porque gente maligna vai sempre chegar, gente maligna vai sempre aparecer, mas ele tem uma certeza: quando esse povo maligno chegar, querendo me destruir,
não sou eu que vou cair, eles é que cairão. Por quê? Ele sabe que não é a força do braço dele, não é a capacidade do seu intelecto, não é as riquezas que ele tem no palácio, não é o poderio dos seus guerreiros. Ele sabe, o Senhor é o Senhor, é o Senhor quem me guarda. Ele é luz, Ele é salvação, Ele é refúgio. Você precisa tomar posse disso para a sua vida e aprender. Estar em Deus e confiar nele é antídoto para o medo. Ele continua dizendo, e ainda que um exército se acampe ao meu redor. Eu não sei se ele imaginava ou lembrava da história de Sansão, que é antes dele. E Sansão, cercado pelos inimigos, recebeu o Espírito Santo e Deus deu grande livramento. Ou quem sabe Davi estava profetizando sobre o que futuramente aconteceria com o profeta Eliseu, quando o rei e os soldados da Síria o cercam. E Geazi, o servo, olha para fora e diz, lascou Eliseu, não temos para onde fugir, um exército nos cercou. E Eliseu, ele faz uma solicitação: Deus, abre os olhos dele, para que enxergue a realidade do mundo espiritual, e possa ver que maior são os que estão conosco, do que com os inimigos. Se você crê em Deus, você pode ter certeza, o exército celestial que te guarda, é maior que os demônios que querem te destruir. Deus, Ele envia os seus anjos para te dar livramento, mas o que você precisa fazer? Você precisa confiar e abrir os seus olhos espirituais, para ver a grandeza do seu Deus. Eu quero que você entenda, ao Davi falar de exércitos inimigos, de homens malignos se levantando, ele não está negando o problema, ou a imponência do adversário. Servir ao Senhor, escute bem isso, não é um convite para negar a realidade. Não é. E de fato, qualquer ser humano que tem 2 neurônios funcionando, ao ver algumas situações, vai ficar com medo. Você talvez olha para a situação econômica do Brasil ameaçada, um governo que está fazendo dívidas absurdas, dá uma olhada nos meses que se passaram, você vai ver isso. O mundo em guerra, inseguranças em todos os cantos. Se você tem 2 neurônios funcionando, você olha para essa realidade e a tendência humana, racional tem que ter medo. Porém, o convite de Deus nunca foi para caminharmos na lógica humana. E eu aqui quero afirmar para você, existe apenas uma maneira de estar nessa terra sem ser dominado pelo medo. E é isso que o salmista está nos propondo. É a confiança em Deus e o relacionamento verdadeiro com o seu Deus. Não tem outro fator. No Novo Testamento nós vamos ver a cena que uma tempestade assolou o barco onde os discípulos estavam. Jesus havia ficado orando na montanha, mas de madrugada, Jesus vai andando sobre o mar em direção ao barco, no meio da tempestade. Os discípulos que já estavam apavorados pela tempestade, ao ver um vulto naquele breu da noite caminhando sobre as águas, pensam ser um fantasma. Mas daquela voz surge uma frase que muda todo o cenário. Jesus está lá dizendo: não tenham medo. No meio de uma tempestade, com um negócio branco falando comigo, sou eu. Opa, eles sabem que quem está lá não é qualquer um. O Deus encarnado governa todas as coisas. Nele eu posso confiar. Jesus acalma a tempestade. Reconheça essa divindade sobre as ondas que se levantaram contra a sua vida, porque Deus diz para você: sou eu, e acalmo a tempestade.
Nós ouvimos hoje aqui, já o pastor Aguiar mencionou, Paulo e Silas numa prisão, as costas sangrando, as mãos amarradas, talvez uma condenação pior pode surgir, até a morte. Mas eles não gritam apavorados, mas eles não estão assustados e dominados pelo medo, eles começam a cantar. Como pode isso? Como pode um Pedro ver Tiago ser morto por mandato de Herodes, e agora ele está preso, e o texto da palavra de Deus vai nos dizer em Atos 12, que Pedro, amarrado em soldados, dorme tranquilamente. Como pode isso, pastor Lediel? Simples, confiança em Deus, que não é uma confiança alienada, não é uma confiança religiosa e mecânica, é uma confiança de alguém que caminha junto, de alguém que experimentou Deus, de alguém que tem experiência e intimidade com Deus. Isso muda tudo. Eu me lembro, nos primeiros dias de casado, e você imagina, eu casei muito cedo, né? Eu tinha 19 anos. A minha esposa tinha 17 anos. Que loucura, loucura. Aquela chama e vocação para ser pastor havia despertado novamente na minha alma. Quer servir ao Senhor? Vamos preparar, vamos para um seminário. Fomos para o interior do estado de São Paulo, Pindamonhangaba. Nós casamos no dia 31 de janeiro de 2004. Passamos a lua de mel e já fomos para o seminário. Alguns dias depois, os nossos pais, eles estavam também numa viagem e acabaram indo conosco. Nos deixaram lá em Pindamonhangaba. Nos ajudaram a montar lá onde nós íamos ficar. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive. Nossos pais deixaram a gente no centro, eles embarcaram no carro e eles foram. Quando eu olho para o lado, a Júlia chorando. Daí eu falei, agora tem que ser homem, né? Eu abracei ela. Eu vou cuidar de você. Fica tranquila. Só que aqui dentro, a minha alma gritava, e quem vai cuidar de mim? 19 anos, num lugar totalmente diferente, sozinho. E daí naquele momento, o Senhor falou comigo. Isaías 41. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu te ajudo, eu te sustento pela minha mão direita. Que tempo maravilhoso foram os 4 anos de seminário. Cuidado, proteção e zelo de Deus. É isso que Deus faz quando nós confiamos no seu agir. Então, pratique isso na sua vida todos os dias. O salmista ele continua, e o verso 4 eu quero destacar aqui algumas coisas preciosas, porque ele vai dizer assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e ao que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no santo templo. Se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi pediu muitas coisas ao Senhor. Davi pediu a derrota dos seus inimigos, Davi pediu livramento, Davi pediu orientação, se devia morar aqui, morar ali. Davi pediu muitas coisas ao Senhor, mas quando ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, ele está dizendo, olha, tem algo que é mais importante do que todas as coisas que eu já pedi. O que é? Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Eu quero, Senhor, intimidade contigo. Eu quero, Senhor, entrar num nível mais profundo. Eu quero, Senhor, estar contigo e jamais sair da tua presença. E ele vai dizer, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero aprender no santuário, eu quero tudo, Senhor, que tu tens para revelar a minha vida. E daí você vai de ponta a ponta e você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, essa é
a indicação primordial de Deus para todos nós. Salmo 37, verso 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Eclesiastes 12, 14: agora que já ouvi de tudo, aqui está a minha conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque é o essencial ao ser humano. Oséias 12, 6: portanto volte para o seu Deus e pratique lealdade e justiça, confie sempre no seu Deus. Mateus 6, 33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Marcos 12, 30: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as tuas forças. Mateus 22 e 36 perguntaram a Jesus: qual é o maior dos mandamentos da lei? E Jesus vai responder de novo isso: ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Em Lucas 10 tem Marta e Maria ali na casa. Marta trabalha de uma maneira ativa e pede para Jesus: Senhor, fala para Maria vir me ajudar. Oh Marta, você está tão atarefada, mas a Maria escolheu a boa parte, que é estar na minha presença. A Bíblia grita para nós de ponta a ponta que o mais importante da vida, a coisa mais importante que você deve buscar é a presença do Senhor e o relacionamento com o Eterno. Você me entende, amém? Um escritor chamado Tozer, ele dizia: estamos sendo confundidos por uma lógica falsa que diz: se uma vez encontramos o Senhor, não temos mais necessidade de buscá-lo. Ou seja, nós corremos o risco de um dia aceitarmos a Jesus e dizer: não, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, mas se esquecer que esse ato era para que todos os dias você também entregasse a sua vida ao Senhor e o buscasse em primeiro lugar. E corremos o risco de entrar numa rotina religiosa que bate cartão em igreja, mas não vive a graça, a essência e a beleza do Evangelho. A busca precisa ser intensa e a busca precisa ser constante. O escritor Max Lucado, num dos seus livros, ele vai dizer assim: olha, se você investe mais tempo para aumentar os seus bíceps do que para conhecer a natureza de Deus, alguma coisa está muito errada. Nós precisamos ter fome de Deus, desejo pelo Senhor, e a fome nos move, a fome nos leva a esse movimento de buscar uma satisfação, e que nós possamos aprender isso todos os dias com Davi, porque ele desejava o Senhor. Ele não ficava só na teoria, ele buscava a presença do Senhor. E daí isso gerou algumas certezas e seguranças para a sua alma. No verso 5, ali do capítulo 27, nós vamos ver o seguinte: pois no dia da adversidade o Senhor me guardará e me protegerá na sua habitação. Verso 6, então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Verso 10, ainda que meu pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ou seja, antídoto para o medo não é você gritar mantras, não é você memorizar versículos, não é você ter uma grande Bíblia para levar debaixo do braço. Antídoto para o medo é comunhão e vida com o seu Deus. Porque se você está nele, você conhece o seu poderio, você conhece o seu potencial, você conhece a soberania e o quanto ele pode te guardar, proteger, suster, encaminhar e cumprir cada uma das promessas sobre a sua vida. Indo para o final, ele vai dizer no verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ou seja, alguém que já tinha vivido muitas experiências continuava aberto para conhecer mais de Deus e os ensinos do Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. E verso 13 ele vai dizer: eu tenho certeza, apesar dos inimigos, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra.
que ele está dizendo, pastor Lediel? Ele está falando, talvez de uma linguagem, para ficar mais fácil, dos níveis que nós vamos avançando. À medida que eu conheço ao Senhor, eu confio nele. A minha alma consegue descansar porque eu vejo o poder e a soberania e que ele é invencível. Então, eu consigo repousar, eu consigo viver, eu consigo planejar, eu consigo seguir os ensinos e obedecer às propostas que ele tem para mim. E é por isso que Davi é um exemplo poderoso para nós, de alguém que venceu o medo, viveu e desfrutou das promessas do Senhor. Quando você abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar muitos outros personagens medrosos. Você vai encontrar um Josué com uma grande missão de substituir Moisés e levar o povo para dentro da terra prometida. Josué tinha medo, pastor? Leia lá no primeiro capítulo do livro que leva o seu nome, Josué capítulo 1. Você vai ver pelo menos 3 vezes Deus chamando a atenção dele e dizendo: ser forte e ser corajoso. E no verso 9 o Senhor vai dizer assim: olha, Josué, não fui eu que te enviei. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu estarei com você aonde você andar. Timóteo era um jovem que foi ensinado por Paulo, e ele tinha o desejo de servir a igreja e fazer algo para Deus. E ele tinha medo. Mas o Espírito Santo inspirou Paulo para deixar um recado ao coração dele, que serve ao nosso coração também. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. E eu finalizo falando de um Davi. O Davi, que escreveu o Salmo 27, mas o Davi, que quando estava no meio dos filisteus, diante do rei Aquis, ele teve tanto medo de morrer, que ele se fingiu de louco, para sobreviver. Davi também teve medo, mas à medida que a sua jornada continuava, ele também tinha uma certeza, e está lá no Salmo 23, e você conhece: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A vida de nenhum de nós, enquanto estivermos nessa terra, será perfeita. Problemas surgirão, inimigos se levantarão, dificuldades baterão na nossa porta de várias maneiras e aspectos, mas que nós possamos ter uma certeza: nem a soma de todas as dificuldades e todos os problemas é maior do que o nosso Deus. Nele nós podemos descansar, porque Ele é a confiança no nosso Deus, é o antídoto que dissipa o medo. Vamos estar em pé? Eu quero orar pela sua vida. Nós iniciamos com uma pergunta que o seu colega do lado fez para você: do que você tem medo? Talvez alguém brincou: eu tenho medo de, as mulheres, né? Barata. Eu tenho medo de altura. Mas existem medos que você não falou. Existem medos que estão lá dentro, que você não abre para ninguém. Medos talvez como o de Maria Madalena, que ao chegar no sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus e não encontrá-lo, começa a chorar desesperadamente. Ela pensa que alguém roubou o corpo de Jesus, porque ao perceber que tem um vulto perto, alguém está perto, ela pensa que é o jardineiro e pergunta: por acaso foi você? Me fala que nós vamos buscar. Só que ali estava aquele que venceu a morte, e Jesus chama: Maria.
quando ela ouve aquela tonalidade e chamar o seu nome daquele jeito, opa, ela sabe, é Jesus. E o texto de João vai nos dizer que ela agarra Jesus. Naquele momento, o medo vai dissipar. Talvez o medo que os demônios voltassem, medo dos rótulos de mulher da vida que ela tinha e carregava aquele fardo que Jesus havia tirado. Quem sabe ela tinha medo que isso voltasse, mas Jesus estava vivo, não tinha o que temer. O que tem tirado o seu sono? O que tem gerado medo na sua alma? Tem algum trauma ainda que você tem medo que volte e comprometa o teu futuro? Empreendedores que aqui vieram, está com medo de dar um passo a mais, de ousar, medo de falir, medo no casamento, medo na família. Alguns me procuram: pastor, eu estou com medo de tomar decisões como um relacionamento. Eu tenho medo de ser machucado, eu tenho medo de namorar, eu tenho medo de casar. Pastor, eu tenho medo de ir no médico e que ele me dê um diagnóstico e aquilo comprometa todos os meus sonhos. Não sei, mas você sabe qual é o seu medo. A palavra do Senhor nos chama para colocar diante dele todo medo. E você vai descobrir que nenhum medo é maior do que o seu Deus. Ele esmiuça o medo, Ele dissipa o medo. Portanto, não permita que isso te atrofie, que isso impeça o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Sonhos que você tem de galgar novos níveis daquela empresa e o medo tem te prejudicado. Medo de correr atrás de um sonho para a sua família. Em nome de Jesus, hoje é o dia de nós quebrarmos esse medo pela confiança que há em Cristo Jesus. E eu vou lembrar você, não é porque você é bom, não é porque você é inteligentíssimo, não. É porque você está aliançado com um Deus que não perde batalhas. Você está aliançado com Deus, que inclusive vai desenvolver novas habilidades, mas o mais importante, para te levar a confiar nele. Você que recebeu essa palavra e hoje você decide: pastor, eu preciso tomar esse posicionamento para não ser mais dominado pelo medo. Eu quero um renovo na minha vida com Deus. Sai do seu lugar, vem aqui, peça para os obreiros, já vem aqui, nós queremos orar por você, para que esse medo não te trave, esse medo não comprometa o teu potencial. Esse medo cai por terra hoje, e esse passo é passo de fé, esse passo é um passo de confiança em Deus, um passo para viver algo novo, um passo para sair dessas algemas. Dá um passinho mais para frente, vem mais para frente, em nome de Jesus, é hoje o dia de você entender que esse Deus se importa contigo, esse Deus cuida de você e cuida dos detalhes. Vou passar a pastora Guiar, faça essa oração, pastora Guiar. Dê nome aos teus medos. Senhor Jesus, nós declaramos fé nessa palavra. Nós declaramos que essa palavra carrega todo o poder para dissipar os nossos temores. Esta alma aflita, esta alma insegura, esta alma incerta, esta alma em pânico, esta alma vulnerável, vem, Senhor Jesus, no poder dessa palavra. Tudo aquilo que esteja alimentando este medo, que seja removido agora no poder
dessa palavra. Em nome de Jesus, haja um avivamento nesses corações em fé, de confiança, de entrega. Tira as escamas desses olhos e os façam enxergar a tua grandeza, façam enxergar o teu amor que não desampara, o teu cuidado que não falha, a tua proteção que não mescla. Pai, nós abençoamos com coragem, nós abençoamos esses corações com ousadia. Pai, nós ministramos a esses corações valentia, que eles sejam destemidos para viver a vida, não com quem perde, não com aqueles que estão amedrontados, mas com aqueles que estão sendo conduzidos pelos teus braços. Não temais, diz o Senhor para o teu coração. Seja curado deste medo agora. Todas as implicações espirituais malignas sobre este corpo, sobre esta mente, sobre essas emoções, nós repreendemos agora. Toda obra maligna de lançamentos de medos de ordem espiritual, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Seja livre, seja liberta, seja liberto, seja curado deste medo e seja cheio da fé, da confiança no Senhor Jesus. Não temais, é o comando de Deus para a tua vida.